atos racistas, gritos racistas que o Vinícius Júnior tem que conviver e La Liga não faz nada. Tarde do dia 24 de outubro de 2021. E o que era para ser somente mais um clássico entre Real Madrid e Barcelona, válido pelo Campeonato Espanhol, acabou se tornando um momento que marcaria para sempre a vida de Vinícius Júnior e a história do futebol europeu. Enquanto o Real vencia por 1-0, em pleno Camp Nou, Vinícius Júnior foi chamado à beira do campo pelo técnico Carlo Ancelotti para ser substituído. No caminho até o banco, a torcida do Barcelona se voltou contra o jogador, gerando os primeiros ataques racistas que sofreria dentro dos estádios espanhóis. Na época, apesar de provocar muita revolta, tudo foi tratado como um caso isolado e que foi prontamente arquivado pelas autoridades catalãs, já que não havia como identificar os agressores. Contudo, quem acompanha as notícias desde essa época sabe que não se tratava de mais um caso isolado e que o clima só azedou ainda mais desde então. Desde as primeiras agressões em 2021, mais de 10 casos de insultos, ofensas, xingamentos e ameaças foram registrados contra o jogador dentro e fora dos campos. E mesmo sofrendo essa pressão constantemente, Vini Júnior ainda assim vem conseguindo estabelecer grandes números de gols e assistências, provando que seu talento está acima do racismo. Mas afinal, o que provocou esse ódio inexplicável contra o jogador nos estádios espanhóis? Porque um talento incrível se tornou um objeto de escárnio da mídia espanhola. E o que o torna tão polêmico em frente outros jogadores sul-americanos? Caso queira descobrir, já clica no botão de gostei e se inscreva no canal, porque é isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Embora o racismo tenha se tornado um tópico de denúncia, com ocorrências sendo amplamente divulgadas na Espanha, ele não é de agora. Voltando algumas décadas no tempo, durante os anos 90, era comum que torcidas inteiras xingassem jogadores por sua cor de pele. E até mesmo um caso de bandeira nazista foi registrada em 1992. Não havia qualquer tipo de punição ou repressão a esse tipo de comportamento, nem dentro quanto fora dos gramados, o que fez com que se tornasse uma prática enraizada na cultura e no futebol espanhol. Com o passar dos anos, o mundo mudou e ela se tornou menos comum, com os casos que chegavam à mídia sempre sendo tratados como casos isolados. Um bom exemplo disso foi do camaronense Samuel Eto'o durante seus anos de passagem pelo Barcelona entre 2004 e 2009. Em uma partida em 2006, os insultos se tornaram tão insuportáveis, que ele chegou a declarar ao árbitro que não iria mais jogar. Seus colegas de equipe conseguiram convencê-lo a permanecer em campo, com a La Liga posteriormente multando o Zaragoza em 9 mil euros. Punição tida como branda e que apenas escancarou o descaso da entidade com casos como esse. Agressões, xingamentos e chutes em direção à torcida eram a única forma que esses jogadores encontravam para se defender. Contudo, Vinícius Júnior não se limitou a responder em campo, como também fora dele. Ao contrário de seus colegas de profissão, ele não aceitou o racismo calado, mas começou a combatê-lo. E desnecessário dizer que isso inflamou os espanhóis. Quando suas danças contra o Mallorca foram criticadas ao vivo na TV espanhola em setembro de 2022, sendo comparadas a macaquice pelo empresário Pedro Bravo, Vini prontamente se posicionou repudiando as declarações, sendo apoiado por dezenas e dezenas de jogadores de dentro e fora da Liga Espanhola. As declarações deram origem ao movimento #BailaVini, que defendia o direito do jogador de comemorar seus gols como ele bem entendesse. Foi nessa época que se tornou claro o verdadeiro problema que Vini Júnior representava: sua cor de pele. Em dezembro de também 2022, ao ser substituído em uma partida contra o Valladolid, o jogador foi chamado de macaco e negro de merda pela torcida do time da casa. O acontecimento não se passou despercebido e gerou uma longa nota de repúdio nas redes sociais do jogador, cobrando medidas da entidade que administrava a Liga Espanhola, que foi então ironizado pelo presidente da La Liga, que afirmou que o brasileiro precisava se informar mais antes de apontar o dedo. Essa omissão da justiça e da Liga Espanhola criou um sentimento de impunidade nas torcidas espanholas, que se utilizava do preconceito para tentar desconcentrar o jogador em campo.
Uma comissão até foi criada para averiguar os casos de racismo em fevereiro de 2023, mas sua atuação foi esquecível, para se dizer o mínimo. E é essa impunidade que levou ao estopim em maio de 2023, quando, ao ser xingado por jogadores do Valência, Vini foi até as arquibancadas para retrucar, atraindo também os jogadores do Valência, gerando uma confusão generalizada que resultaria em sua expulsão. Ao se manifestar novamente nas redes sociais, dizendo que não se calaria contra o racismo e que tomaria medidas contra os torcedores, o jogador novamente teve sua pauta diminuída pelo presidente da La Liga, que o acusou de manchar o campeonato. Jogadores rivais também acusaram Vini de usar o racismo como um escudo, um coringa para suas atuações em campo, o que apenas elevou ainda mais os ânimos contra o jogador dentro da Espanha. Na terça-feira, após o ocorrido, a polícia prendeu 7 por terem participado dos atos racistas na partida contra o Valência. E aí, as ofensas dispararam nas redes sociais, principalmente no Twitter, todas deferidas diretamente contra Vinícius e repetindo as mesmas falas racistas de sempre. Com leis consideradas dispersas e pouco efetivas contra o racismo e outros casos de discriminação, a Espanha sempre foi um palco para atos racistas nos esportes. O que tornou o Vini Júnior diferente foi o fato que ele não aceitou sofrer calado, sempre se manifestando dentro e fora dos gramados contra isso. As ações práticas, campanhas, banners, falas públicas são apenas algumas das armas de contra-ataque do jogador, que em 2023 fez campanhas por todo o Brasil na tentativa de conscientizar a população sobre o racismo, além de ter lançado um manual de educação antirracista através do seu instituto. Por fim, ele também se tornou um ator ativo na luta pela alteração da legislação espanhola para tipificar o racismo como injúria racial, aumentando sua pena e multa. De certa forma, é possível afirmar que o que tornou o Vini tão polêmico e odiado dentro da Espanha não foi somente sua cor de pele, mas o fato que ele não aceitou sofrer calado contra o preconceito. Utilizando sua influência, talento e inteligência, ele foi capaz de mobilizar milhões e milhões de pessoas para sua causa. E isso é algo que os espanhóis, especialmente os preconceituosos, não puderam suportar.